E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. O vídeo de hoje nós vamos tratar de coordenadas generalizadas e vínculos. E a ideia aqui é a gente expandir nossa mente e abraçar uma certa generalização da maneira como nós tratamos as curvas e as trajetórias dos sistemas físicos. Nós temos tratado a física, em especial os fenômenos mecânicos, desde o princípio como um mapeamento entre conceitos físicos e, portanto, dos próprios sistemas físicos e estruturas matemáticas. À medida que a gente vai aprofundando esse mapeamento e introduzindo novas estruturas matemáticas, começa a ficar claro que a abstração é um caminho sem volta na física. Hoje não se faz física de ponta com o realismo ingênuo que se fazia na época de Galileu e Newton. E mesmo as contribuições gigantescas que Newton e seus contemporâneos deram para a física não ficaram imunes a um grau de abstração bastante sofisticado até mesmo para os tempos em que eles viviam, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós vivemos um espaço tridimensional, né? E nós temos réguas e relógios. Só que muitas vezes um sistema mecânico ele não se move num espaço tridimensional, ele às vezes se move num espaço restrito do espaço tridimensional, é um subespaço. O exemplo mais clássico que nós podemos oferecer em 3 dimensões, e nós vamos ver como é que funciona, é o pêndulo simples. O pêndulo simples ele é uma partícula que está sujeita a um potencial gravitacional, mas ele está preso a um ponto fixo por uma linha de comprimento constante. Embora a partícula seja descrita por 3 coordenadas, x, y e z, ou x1, x2, x3, se vocês preferirem, o fato de haver um ponto fixo e uma distância fixa da partícula com relação a esse ponto faz com que baste uma coordenada para descrever o movimento dessa partícula. Então, o pêndulo físico acaba sendo descrito por um movimento unidimensional. A gente vai ver como é que isso funciona. Isso acontece porque a distância fixa da partícula com relação ao ponto fixo é um vínculo. Então, toda vez que existe um vínculo, existe uma diminuição do número de variáveis necessárias para descrever o problema. Esse número de variáveis que são necessárias para descrever o problema, nós já tratamos, são chamados de graus de liberdade, tá certo? Vamos ver como é que isso funciona. Primeira coisa que a gente vai fazer, bom, eu coloquei aqui um lembretezinho, né, para eu lembrar de falar dos casos. Mas o caso mais óbvio é a partícula livre em 3 dimensões, tá certo? A partícula livre em 3 dimensões, ela tem 3 coordenadas. Se eu escolher o sistema de coordenadas cartesiano, eu vou chamar de x1, x2 e x3. Essas são as coordenadas cartesianas de uma partícula livre. Se eu quiser utilizar coordenadas esféricas, eu também posso. E também são 3 coordenadas. Como a partícula é livre, o número de coordenadas vai depender da escolha de eixos do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se eu escolher um eixo x1, x2, x3 qualquer, eu sei que as equações de movimento da partícula livre vão ser essas aqui. A minha coordenada x1 vai ser um x1 inicial mais uma velocidade na direção 1 vezes o tempo, né? Por isso que a partícula é livre. E x2 e x3 vão ter a mesma equação, essa equação da linha reta, que vocês conhecem muito bem. Então, aqui eu vou desenhar uma reta. Então, por exemplo, eu sei, olha só que interessante, essa reta aqui em verde, ele é definida por esses pontos A e B. Essa reta aqui, ela pode ser uma trajetória para uma partícula livre. E aí, nesse caso, a partícula utiliza os 3 eixos para se mover. Só que, como a partícula é livre, eu posso escolher um sistema de coordenadas de maneira um dos eixos coordenados, ou x ou y ou z, concorde com a reta da partícula. Se eu fizer isso, seria como se eu, em vez de escolher essa reta para o movimento da partícula, eu escolhesse uma reta, e essa reta vai ser... O que eu queria mostrar aqui nesse desenho, só que eu não consigo ficar girando os eixos coordenados, é que, como a partícula livre anda numa reta, eu posso escolher os eixos coordenados de maneira apropriada. Então, em vez de eu usar 3 números para descrever o movimento da partícula livre, eu posso escolher apenas um. Portanto, com uma escolha inteligente de eixos, eu posso escolher um sistema de coordenadas em que, em vez dessas 3 equações aqui, eu tenha apenas uma equação. Por exemplo,
x' é igual a x0' mais v't, em que agora o movimento acontece apenas no eixo, nesse novo eixo x, com coordenadas x'. Então aqui eu tenho a posição inicial desse eixo e a velocidade da partícula, que é constante. Então, em vez de 3 variáveis, podemos trabalhar com apenas uma. E por isso eu digo que o sistema 1 grau de liberdade no sistema que eu chamei aqui de x'. Contudo, ele vai ter 3 graus de liberdade em um sistema de coordenadas geral. Vamos supor que eu tenho uma partícula num plano. Então, as equações de movimento dessa partícula vão ser, num sistema de coordenadas, x1 igual a x1 de t, primeira equação, x2 é igual a x2 de t, segunda equação, e x3 é igual a x3 de t. Só que essa partícula ela não tem liberdade para percorrer todos os valores de x1, x2, x3. Ela vai estar sujeita a uma equação do tipo ax1 mais b x2 mais c de x3 é igual a 0. Aqui, o a, b e c são coeficientes quaisquer, constantes. Eles não vão depender do tempo, são números reais puros. Essa equação aqui, ela vai me definir um plano em R3. Esse cara aqui a gente chama de vínculo. Ou seja, eu estou dizendo que a partícula obedece a determinada equação de um plano em R3. Se a partícula está restrita em um plano em R3, isso significa que o movimento dela não é tridimensional. O movimento é, na verdade, bidimensional. Então aqui eu tenho 2 graus de liberdade para o movimento dessa partícula. Por exemplo, a equação x3 igual a 0 vai fazer com que a partícula se restrinja ao plano x1, x2. Aqui, por exemplo, nesse sistema de coordenadas aqui, o eixo x3 é o eixo em azul. Se o x3 for igual a 0, a partícula vai estar livre para se movimentar aqui nesse plano, que é definido por x3 igual a 0, que é esse plano em cinza, degradê aqui. Tá certo? Então o movimento aqui é bidimensional. Então eu digo que o sistema tem 2 graus de liberdade. Aqui, uma partícula num plano. Então ela se move num subespaço R2, que é um subespaço do espaço euclidiano tridimensional. Então é bem simples. Aí, se eu fizer x3 igual a 0, as equações de movimento passam a ser x1 igual a x1 de t, x2 igual a x2 de t, e o vínculo, x3 igual a 0. Como é que nós faríamos, por exemplo, num outro exemplo aqui, na partícula num anel? Voltei para um gráfico XY, né? Bidimensional, bonitinho. Eu vou desenhar aqui um anel, que na verdade é um círculo na origem. Essa equação aqui é uma equação de uma esfera. Então a partícula ela anda sobre esse anel aqui. Quais são as equações que fariam uma partícula andar sobre esse anel aqui? É simples, se você fizer x1 igual a 4 cosseno de t e x2 igual a 4 seno de t, você tem um anel. Se você levar esse ao quadrado mais esse ao quadrado, vai ser igual a 4 vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, e 4 ao quadrado vai me dar 16. Então essas duas equações são as formas paramétricas da equação x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 16, tá certo? Que a gente está vendo exatamente aqui. Eu posso tratar esse sistema como se ele fosse uma partícula livre sujeita ao vínculo x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 16. E quais seriam as outras equações de movimento do sistema? Eu poderia, por exemplo, se eu não tiver nenhuma força externa agindo sobre o sistema, eu poderia colocar, já estou supondo que o anel está em 2 dimensões, mas eu posso colocar também um vínculo em x3 igual a 0. Então aqui eu vou ter, olha só que interessante, x3 igual a 0, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 16, e as equações de movimento da partícula seriam essas duas aqui. Eu poderia colocar aqui tranquilamente x3 igual a 0. Como eu tenho 3 equações de movimento e 2 vínculos,
Cada um deles me retira 1 grau de liberdade do sistema. Então aqui, esse sistema tem 1 grau de liberdade. Isso fica claro aqui, né? Porque a partícula ela só pode se mover em cima desse anel. Então eu só preciso de uma variável para descrever esse movimento. Qual seria essa variável? Essa variável pode ser esse ângulo θ entre o eixo x e o ponto onde está a partícula, aqui. A melhor maneira de descrever esse sistema é em coordenadas polares. E, portanto, aqui eu vou ter um grau de liberdade, que é um ângulo. Eu posso generalizar isso aqui e fazer uma partícula em uma esfera. Qual que é a equação da esfera? x1² mais x2² mais x3 ao quadrado é igual ao raio da esfera ao quadrado. Muito parecido com um anel, né? Eu vou colocar aqui a janela 3D. Como é que eu faço aqui, por exemplo? Eu vou fazer um x² mais y ao quadrado. Perceba que x² mais y ao quadrado já me deu uma cônica lá. Mais z ao quadrado. Vou colocar aqui igual a 16 também. Tá ali. Maravilha. Olha só, aqui então eu tenho uma esfera. E uma partícula numa esfera ela está restrita a um espaço bidimensional, que é o espaço da esfera. Aqui nesse caso nem preciso colocar as equações de movimento. Poderiam ser as mesmas, se eu não tiver uma força externa. E aqui no caso eu tenho 3 coordenadas e um vínculo. Então nesse caso aqui de novo, eu tenho 2 graus de liberdade. O ideal é a gente escrever essas equações em termos de r, θ e φ. Mas os 2 graus de liberdade, como o r é constante, vão ser simplesmente θ e φ. Então olha só, eu tenho 3 coordenadas, um vínculo, 2 graus de liberdade. A coisa segue. Eu ia falar do pêndulo simples, pêndulo composto. Não vou falar. Esses aqui eu vou colocar à disposição de vocês numa listinha de exercícios. Agora, tem um caso do oscilador isotrópico 3D que eu pedi para vocês fazerem numa lista de exercícios. É possível calcular as equações de movimento desses caras. Que a energia do meu oscilador vai ser igual a meio de m r ponto ao quadrado mais o momento angular ao quadrado dividido por 2m r2 mais 1 meio de m ômega 2 r ao quadrado, que é o potencial. O L ele vai ser igual a m r2 φ ponto seno ao quadrado de θ. Por outro lado, se eu escolher inteligentemente meu sistema de coordenadas, eu tenho que θ ponto igual a 0, com uma condição inicial que ele seja igual a π sobre 2. Basta eu colocar o eixo z no eixo de rotação, que é exatamente em cima do momento angular do sistema. Então, essas são as condições do oscilador isotrópico em 3 dimensões. Como é que eu acho as equações de movimento? Basta eu utilizar o fato de que a energia, por exemplo, é uma constante de movimento. Eu derivo essa expressão com relação ao tempo, ela tem que ser 0, tá certo? Então eu vou derivar essa equação. Esse cara tem que ser igual a 0. Note que eu tenho r em ponto em toda a expressão. Posso tirar o r ponto em evidência. Quando eu faço isso, eu tenho essa expressão. Como o r ponto é diferente de 0 no geral, eu preciso que o que está dentro do parênteses seja nulo. Essa aqui é a equação de movimento para R. Se vocês preferirem, vocês podem deduzir da segunda lei de Newton, dá trabalho. Qual é a equação de movimento para θ e para φ? Bom, para θ, nós já temos, está aqui. Essa é a equação de movimento para θ. θ ponto igual a 0 e θ igual a π sobre 2. Se eu quiser a equação de movimento para φ, eu venho aqui e calculo também dl dt, que tem que ser 0, porque L é uma constante. Essa derivada aqui eu vou ter 3 termos, certo? Eu vou ter 2mr r ponto, eu vou ter φ 2 pontos nesse termo, e aqui eu tenho 2 vezes seno de θ, derivada de seno θ da cosseno θ, θ ponto. Θ ponto igual a 0 e θ é igual a π sobre 2 funciona como se fosse um vínculo. Então, aplicando essa condição aqui, esse último termo aqui, o cosseno θ é 0, então esse último termo não existe.
Seno de θ é igual a 1. Então, essa equação aqui é extremamente simplificada. Então, a equação de movimento para φ é essa aqui. Eu posso tirar o m, tá certo? Sem nenhum problema. Essas são as duas equações de movimento que eu tenho para R e para φ. E eu tenho um vínculo para θ. Então, esse sistema aqui, que é o oscilador isotrópico em 3D, ele acontece nos graus de liberdade R e φ. Portanto, eu tenho 2 graus de liberdade. Esse oscilador aqui se movimenta também em R2. Dessa vez ele vai se movimentar no plano Z igual a 0, que é esse plano aqui. Nesses exemplos aqui, eu sei que eu estava planejando dar mais exemplos, mas o vídeo vai ficar muito grande. O que acontece com graus de liberdade no geral? Nós falamos só do movimento de uma partícula, certo? Vamos supor que eu tenho aqui N partículas. Quando eu tenho N partículas, eu preciso descrever o movimento dessa partícula N vetores x1 de t, x2 de t, x3 de t e assim por diante, até eu ter a equação de movimento da partícula N. São 3 variáveis para cada partícula. Ou seja, no total, eu descrevo um sistema de N partículas com 3N variáveis. E essas variáveis eu chamo de xi, com o i grande como uma etiqueta para cada partícula. O i vai de 1 até n. Essas são como as variáveis, por exemplo, da partícula numa esfera. Eu tenho 3, x1, x2 e x3. Só que no caso da partícula livre numa esfera, eu tenho uma equação de vínculo, que faz com que o número de variáveis necessários para descrever o sistema caia de 3 para 2. Então, no geral, eu posso ter vínculos. E os vínculos, elas são equações do tipo f de xi igual a 0. E pode até depender da velocidade também. Um vínculo também pode depender da velocidade. Olha, um exemplo aqui é esse vínculo. Θ ponto igual a 0, com θ igual a π sobre 2. Θ igual a π sobre 2 não é suficiente para dizer que o θ vai continuar constante. Eu preciso dizer que o θ é igual a π sobre 2 e que a velocidade angular na direção dele é igual a 0. Então, é um vínculo desse tipo. E aí eu tenho que cada vínculo diminui 1 grau de liberdade no sistema. Vamos supor que n é o número de graus de liberdade. Se esse for o caso, o n vai ser igual a 3n menos k, em que k é o número de vínculos que o sistema possui. E aí, isso nos remete ao que nós chamamos de coordenadas generalizadas. As coordenadas generalizadas são uma descrição do sistema em função dos seus graus de liberdade. Simplesmente isso. Então, agora, em vez de descrever o sistema em termos das variáveis do espaço euclidiano, eu posso descrever um sistema em função dos graus de liberdade que ele possui. Então, no geral, quando eu tenho n graus de liberdade, isso implica em n coordenadas generalizadas. Por exemplo, no caso, na partícula numa esfera, os graus de liberdade são θ e φ. Então, é mais conveniente para mim trabalhar com θ e φ descrevendo o sistema. Portanto, esses vão ser minhas duas coordenadas generalizadas. A partícula numa esfera anda em 2 dimensões. O oscilador isotrópico em 3 dimensões, os graus de liberdade são R e φ. Portanto, esses também vão ser as minhas coordenadas generalizadas. Então, esse é o significado de coordenadas generalizadas. Eu posso transformar o sistema de 3 coordenadas para n partículas. Eu posso transformar esse sistema num sistema de n igual a 3n menos k coordenadas generalizadas. Ou seja, eu tenho um vetor para cada partícula. Essas coordenadas generalizadas, a gente tem um nome genérico para elas também. É Q, no geral de... Não sei porque o nome é Q,
historicamente são chamados de Q, e a gente coloca um índice. Nesse sistema de coordenadas, a gente vai colocar um índice A, B ou C, e em que aqui o A vai de 1 até o número de graus de liberdade do sistema. Volta para cá. O que a gente viu nessa aula que é importante? Nós vimos que é possível descrever um sistema físico com vínculos a partir dos seus graus de liberdade. Nós vamos ver por que é vantajoso fazer isso e também por que isso implica numa abstração superior da teoria que nós já estávamos trabalhando. Isso não significa que eu preciso trocar de postulados. Isso só significa que eu consigo cavar mais a fundo a estrutura matemática do meu sistema se eu generalizar as minhas noções de coordenadas, de velocidades, de acelerações e etc. Nós vamos ver como é que isso funciona no formalismo lagrangiano. Na aula que vem, nós vamos transformar a segunda lei de Newton em equações dinâmicas em coordenadas generalizadas. E isso vai fazer com que um novo mundo se abra dentro do formalismo da mecânica clássica. Tudo bem? Então, por enquanto é só. Tenham bons estudos e até o próximo vídeo.